Igreja Católica deve canonizar em breve novo santo. Padroeiro da internet é sensação em pequena cidade da Itália. Santa Catarina terá novo voo internacional direto. Rota entre Florianópolis e Lima, no Peru, começa a operar em dezembro. Governo catarinense autoriza estudos para nova rota no Morro dos Cavalos. Estado apresenta possibilidade de contorno viário na região. Recorde na safra de arroz. Produtividade catarinense ultrapassa 8 toneladas por hectare. Paraná lidera a doação de órgãos no Brasil. Estado teve números positivos de doadores em 2024. O alto consumo de energia da inteligência artificial e a produção feita pelo bagaço das oliveiras. Alternativas de energia limpa para o futuro. E você vai conhecer a maior estátua de Cristo do Brasil. Localizado em Encantado, no Rio Grande do Sul, destino é nova rota de turismo religioso do país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News especial desta Sexta-feira Santa, feriado nacional, 18 de abril. A cidade de Assis, na Itália, é muito conhecida por ser um local de peregrinação e devoção a São Francisco. Mas o santo protetor dos pobres e dos animais agora terá outra personalidade católica como companhia na cidade. Carlo Acutis, o adolescente que será canonizado em 27 de abril. Assis é, há muito tempo, um local de peregrinação, mas hoje em dia, os fiéis não visitam a cidade apenas por São Francisco, mas também por um adolescente. Carlo Acutis, conhecido como padroeiro da internet, vai se tornar o primeiro santo millennial em uma missa no Vaticano no dia 27 de abril. Nascido em Londres em 3 de maio de 1991 e filho de italianos, o adolescente morreu de leucemia aos 15 anos em 2006. Apelidado de influencer de Deus, ele passou grande parte da curta vida divulgando a fé católica online. Acho que ele gostaria que olhássemos para o bem e o sagrado, sempre apontando para Cristo. E gostaria que os jovens de hoje não fossem levados por muitas distrações, ou você sabe, pelos males que estão por aí, mas que todos se concentrassem no que é bom e sagrado, especialmente a Eucaristia. Peregrinos se juntam para rezar diante do corpo de Carlo na igreja de Santa Maria Maggiore, o santuário da expoliação em Assis, onde está exposto ao público em um túmulo de vidro desde 2022. A cidade medieval é famosa por ser o local de nascimento de São Francisco, fundador da ordem religiosa dos franciscanos. Mas entre as ruas de pedra e os campanários, a imagem de um menino sorridente, com uma camisa vermelha, se juntou aos retratos do santo protetor dos pobres e animais. Camisas, artesanatos e placas decorativas são vendidas nas lojas. Para a mãe do influencer de Deus, Antônia Salzano, o papel do filho é essencial para a nova juventude, que já nasce conectada às novas tecnologias. Vivemos em uma sociedade complexa, onde a tecnologia às vezes parece absorver tudo. É quase como se o mundo quisesse digitalizar nossas almas, não é? Porque, na verdade, os jovens às vezes se veem envolvidos em tudo isso. Mas Carlo, porque ele é um sinal de esperança? Porque ele saiu ileso de tudo isso. Ele mostrou que precisamos controlar essas ferramentas e, acima de tudo, as usou para o bem. Mezzi e, soprattutto, ha utilizzato questi mezzi per il bene. O Vaticano reconheceu 2 milagres associados a Carlo para realizar a canonização. De acordo com a Santa Sé, em 2013, uma criança brasileira que sofria com problemas digestivos e uma rara doença no pâncreas se curou, depois que a família rezou para Carlo. No ano passado, foi atribuído a ele também a cura de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. No dia do seu funeral, ele realizou o primeiro milagre em uma mulher com câncer de mama. A pessoa que estava prestes a começar a quimioterapia rezou para Carlo e o tumor desapareceu. A partir daí, todos os dias, recebemos notícias de milagres, curas e conversões. Então isso se tornou um hábito já faz muitos anos. Certamente, estamos felizes, desde que Carlo seja o meio para chegar a Cristo. E não se trata dele, digamos assim. Não se deve parar nele, porque ele é uma ponte, como todos os santos. São figuras que nos precederam e colocaram Cristo em primeiro lugar. Sono figure
Fé e internet, religião e tecnologia, condutores de campos opostos, mas tão eficazes para a comunicação. Canais por onde o primeiro santo millennial opera o bem entre os fiéis católicos, tanto em Assis como no resto do mundo. Santa Catarina terá um novo voo internacional direto a partir de dezembro. A rota entre Florianópolis e Lima, no Peru, foi anunciada durante uma reunião na Casa da Agronômica em Florianópolis. A parceria deve beneficiar tanto o turismo quanto os negócios entre os dois países. A nova rota direta entre Florianópolis e Lima começa a operar no dia 2 de dezembro, com 3 voos semanais. O trajeto será feito pela Latam e terá duração média de 5 horas. A previsão é de que a operação transporte até 43 mil passageiros por ano. Atualmente, o Floripa Airport conta com 5 rotas regulares para o exterior. Estou muito feliz em poder entregar a Floripa, a Santa Catarina, mais essa conexão, né, que vai nos levar a um patamar, como já disse, interessante, fazendo com que as divisas e as fronteiras, os turistas que vêm para cá, que vêm gastar dinheiro aqui, que vêm investir em Santa Catarina, possam ser uma constante. Fundamental o Estado conseguir ter políticas de ICMS atrativas para as empresas colocarem mais voos em Santa Catarina. Então, hoje o Estado de Santa Catarina, diria que está na vanguarda, consegue dialogar com as companhias aéreas e oferecer um pacote atrativo. Isso, com certeza, cada vez mais vai fomentar voos. O novo voo permitirá reduzir em até 3 horas o tempo médio de deslocamento entre Santa Catarina e Peru, em comparação com rotas que exigem conexão. A companhia aérea também afirmou que as passagens estarão disponíveis para compra nos próximos dias por meio dos canais oficiais. Além de facilitar o acesso à capital peruana, a nova ligação direta poderá favorecer conexões com outros destinos da costa oeste dos Estados Unidos e atrair mais visitantes para o estado. A gente tem um dos melhores hubs para fazer a conexão entre a América do Norte e o Caribe, que é Lima. Então, nada mais justo do que fazer essa conexão entre Florianópolis e Lima para trazer mais turistas e, claro, também abrir uma opção de saída para os catarinenses rumo aos Estados Unidos e ao Caribe. Acho que nenhum lugar do mundo, nenhuma cidade no mundo tem o resultado que Florianópolis está tendo nos últimos 2 anos. Em 2022, 161 mil passageiros internacionais. Em 2024, foram 900 mil passageiros. E em 2025, só nos 2 primeiros meses, já passamos de 410 mil. Certamente esse ano vamos passar da casa de 1 milhão. Os 3 estados do sul do país apresentaram um crescimento no PIB 2024 acima da média nacional. Apesar dos desafios econômicos do último ano, principalmente com problemas relacionados a mudanças climáticas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram bom desempenho financeiro no último ano. No estado gaúcho, os resultados foram impulsionados pelo agronegócio, que após a estiagem de 2023, a recuperação na produção da soja foi o principal destaque da agropecuária no acumulado de 2024, com crescimento de 43,8%. O milho e o trigo também contribuíram. Em um ano impactado pelos eventos meteorológicos extremos no território gaúcho, a indústria apresentou oscilação de menos 0,4%, influenciada pelo recuo de 2,5% da indústria de transformação, setor industrial mais representativo do segmento do estado. Os demais setores apresentaram resultados positivos. Ao todo, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 4,9% em comparação ao ano anterior, acima dos 3,4% registrados no Brasil. Indicam que estamos sendo, sim, capazes de restabelecer, recuperar e dar ânimo para que as pessoas invistam e permaneçam produzindo no estado. Mas temos outros desafios, como é o caso da estiagem, que afeta a nossa capacidade de produção numa área tão essencial para a nossa economia, que é a agrícola e a agropecuária. Então, para isso também temos um plano, para isso também temos ações em curso. Nem todas elas resolvem no curtíssimo prazo, mas elas apontam no médio e no longo prazo um caminho para que o Estado seja resiliente. Por isso que a gente insiste na resiliência, a nossa capacidade de exportar
esses eventos climáticos. No Paraná, o setor de serviços foi o que representou a maior fatia do PIB em 2024, com um valor acumulado ao longo do ano de 394 bilhões. Na sequência, a indústria registrou um acumulado de 164 bilhões de reais. Com mais de 718 bilhões de reais movimentados durante o ano anterior, o estado paranaense teve um crescimento de aproximadamente 7,9% em relação a 2023. Já a economia de Santa Catarina cresceu 5,7% em 2024. O desempenho positivo catarinense é puxado principalmente pelo setor industrial e também pelos bons resultados dos setores de comércio e serviços, com destaque para a indústria de transformação, que gerou um crescimento de 7,7% do produto interno bruto. Esses números conversam com o emprego catarinense. Santa Catarina vive um momento de pleno emprego. O número de desocupados é apenas de 2,7%, algo que da série histórica de em 10 anos nunca a gente teve esse ponto, tirando o pós-pandemia, quando teve a recuperação econômica. A gente vê então Santa Catarina pujante e crescente, uma indústria aquecida, gerando emprego e renda, o cidadão com poder econômico, políticas públicas incentivando o empreendedorismo. O governador Jorginho Melo sempre traz para a gente a necessidade de incentivar o catarinense que quer empreender e quer crescer. Santa Catarina vai muito bem. Pelo segundo ano consecutivo, o Paraná é destaque nacional em uma área que salva vidas. O estado lidera o ranking brasileiro de doação de órgãos, com números que são o dobro da média nacional. O Paraná registrou 42,3 doadores por milhão de habitantes em 2024, mais que o dobro da média nacional de 19,2. Os dados são do Registro Brasileiro de Transplantes, divulgado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Além disso, o estado também lidera o índice de doadores com órgãos efetivamente transplantados, com 36 doadores por milhão. Então o trabalho é feito por várias mãos, através da nossa central de transplantes do Paraná e também os hospitais que estão credenciados e habilitados para este tipo de procedimento. Esse desempenho reflete ações efetivas, envolvendo tecnologia, equipe treinada e uma população solidária. A decisão pela doação passa pela família da vítima, no momento delicado, e no Paraná a taxa de recusa é a menor do país, apenas 28%, enquanto a média nacional é de 46%. Ao todo, foram 500 doadores efetivos em 2024, resultando em 903 transplantes de órgãos e 1.248 de córneas. O estado ainda ficou em segundo lugar no país em número de transplantes por doadores vivos e falecidos, com taxa de 76,4%. No entanto, além da grande solidariedade, o estado também conta com uma estrutura preparada para realizar todos os procedimentos no menor tempo possível. Esse serviço, ele eu gosto de falar que ele é uma corrida de bastões, assim. Ele começa com a central de transplantes, que começa a organizar tudo. A Casa Militar faz esse trabalho de transporte da equipe médica e tem os motoristas da central de transplante também. Então, tanto esse transporte ele é tão importante quanto a cirurgia para que tudo ocorra de forma ágil e viável, Porque se não houvesse esse serviço, talvez a gente ia perder muitos órgãos e muitas cirurgias não iriam acontecer. E é um trabalho de suma importância para que o transplante ocorra. Nós temos um tempo muito menor que o órgão aguenta, de logística. A gente precisa que esses processos sejam muito bem acertados e para que a gente não perca tempo e possa ter os melhores desfechos de resultado. Entre os procedimentos realizados estão 550 transplantes de rim, 304 de fígado, 43 de coração, além de 6 de pâncreas e 1.248 de córneas. O Paraná também se destacou nos transplantes de medula óssea, com 410 procedimentos, ficando atrás apenas de São Paulo. Além dos números expressivos, cada transplante é uma história de esperança, renascimento e empatia, reforçando a importância de conversar com a família e se manifestar sobre o desejo de ser um doador. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. O governo catarinense trabalha com possibilidade de contorno viário em trecho no Morro dos Cavalos, na BR-101.
Safra recorde de arroz. Produtores catarinenses comemoram bons resultados na colheita deste ano. E você vai ver também, sul do Brasil tem novo destino de turismo religioso com Cristo Protetor, maior estátua do Filho de Deus, instalada em Encantado, no Rio Grande do Sul. Depois do intervalo, voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Piques News especial desta Sexta-feira Santa. O governo de Santa Catarina deu o primeiro passo para tirar do papel uma alternativa de tráfego no Morro dos Cavalos, na BR-101, em Palhoça, região que é marcada por congestionamentos e acidentes. O governador Jorginho Mello autorizou a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade a aprofundar os estudos de viabilidade para a construção de um contorno viário como alternativa ao trecho do Morro dos Cavalos na BR-101. A ideia teria partido de um grupo de engenheiros e poderia custar metade do valor previsto para os túneis, que, segundo projeção da Fiesc, teria o custo atual estimado em pelo menos R$1 bilhão. O governador deve reforçar o apoio à proposta para a bancada federal catarinense em Brasília. O estado tem como uma das intenções aproveitar os 370 milhões de verbas estaduais aplicadas em rodovias federais na gestão passada e cobrar do governo federal um investimento na obra. Um desvio por trás do morro ali a 14 quilômetros, se não me falha a memória, que nós vamos ver o valor disso, se é viável. Já começamos a fazer os estudos, sondagem, enfim, para que se o governo federal... Eu vou ao governo federal fazer uma proposta. Se o governo federal me pagar o que ele me deve, que o governo passado investiu em obras federais, que dá 370 milhões, eu dou o projeto e pago a metade da obra. Aí o governo federal tem que se coçar e botar um dinheirinho também para resolver o problema. Ou aguardar a concessão da Artéries, que tem que renovar, renova com a Artéries ou faz nova concessão, passa para essa do Sul, CCR. Mas isso é o governo federal. Caso o estudo confirme a possibilidade, o governo deve apresentar a proposta à União. A construção de outras alternativas no Morro dos Cavalos é uma demanda antiga de motoristas e transportadores, que enfrentam congestionamentos frequentes e risco elevado de acidentes no local. Há uma semana, no dia 6 de abril, um caminhão-tanque carregado com etanol tombou e explodiu, incendiando 25 veículos e deixando 5 feridos, além de horas de congestionamentos, o que aumentou ainda mais a pressão para a solução deste problema logístico em Santa Catarina. A safra de arroz irrigado de Santa Catarina está chegando ao fim e a expectativa é positiva. O estado caminha para um novo recorde na produtividade. A colheita de arroz irrigado entra na reta final com otimismo por parte dos produtores. Segundo dados da Epagre, a produção deve ser 9,52% maior que a safra anterior, impulsionada pelo aumento na produtividade, que cresceu 9,85% e atingiu uma média estimada de 8,73 toneladas por hectare, um desempenho histórico. A safra catarinense de arroz já se encontra em fase final de colheita, Até o momento, cerca de 90%
95% da área já foi colhida e vem confirmando uma expectativa de bom desempenho dessa safra que já se apresentava lá no início do plantio. Esse ano nós tivemos um clima bastante favorável ao plantio do arroz, né? Sem extremos de chuva ou excesso de calor, o que acabou resultando em boa produtividade, o que é um contraste em relação à safra passada, em que nós observamos excesso de chuva, especialmente na região do Alto Vale, excesso de calor na região do litoral norte, que prejudicou bastante o desempenho daquela safra. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do país, mas se destaca pela qualidade do grão. A maior parte da plantação é feita em áreas alagadas, o que protege contra pragas e permite um plantio mais uniforme. O investimento em pesquisa e tecnologia tem contribuído para a evolução. A Epagre já lançou 32 cultivares com DNA catarinense e a cada 2 anos uma nova variedade chega ao mercado. Segundo a empresa, o bom desempenho desta safra é resultado de condições climáticas favoráveis, além do uso de sementes de alto potencial, tecnologia no campo e boas práticas de manejo. Esse é o segundo ano comercial da cultivar na lavoura de Santa Catarina e uma cultivar que tem se demonstrado um potencial muito bom. Essa cultivar nas nossas unidades conduzidas pela extensão da Epagre apresentou produtividade superior às outras cultivares da Epagre. Essa última safra especificamente tivemos eventos climáticos com frio no início de dezembro e calor entre os meses de janeiro e fevereiro. E a cultivar se destacou, apresentando menor número de grãos estéreis e, consequentemente, melhor produtividade. O arroz catarinense é responsável por gerar renda para mais de 50 mil famílias em todo o estado e representa um dos pilares da economia agrícola regional. Rios, ventos, sol e biomassa são todos meios de obtenção de energia limpa e renovável. Na Tunísia, o bagaço de azeitona tem se tornado uma fonte de calor mais barata e ecológica. Na oficina do engenheiro tunisiano Yassine Khelif, o motor de uma máquina zumbi, enquanto transforma o bagaço de azeitona em briquetes para gerar calor. O processo é uma alternativa à lenha em um país altamente dependente da importação de gás e petróleo. É muito simples. Imagine que você pudesse produzir energia e ganhar dinheiro com resíduos, ou dizemos na Tunísia, kamama. Essa é a chave, o papel do desenvolvimento. O importante é saber como ganhar dinheiro com algo que não tem valor, algo que não vale nada e ter sucesso em dar valor a isso. Khelif, de 36 anos, usa o processo desde que fundou a startup Biohit em 2022, no povoado de Sanhaja, no norte da Tunísia. Pela manhã, vários trabalhadores trazem o bagaço em caminhões e o introduzem em um molde que produz briquetes cilíndricos. O material é então deixado para secar durante 30 dias, expostos ao sol e em estufas, antes de ser embalado e entregue aos clientes. Moro em uma fazenda onde cresci entre oliveiras. Quando eu ia com meu pai para o olival, lembro que os trabalhadores usavam o bagaço de azeitona para cozinhar suas refeições. Essa ideia ficou na minha mente. Foi a partir dessas memórias que eu disse a mim mesmo, por que não? Vou transformar esse bagaço de azeitonas em briquetes. Essa pasta, que chamam de fitoura, é utilizada há muitos anos na Tunísia para acender fogueiras e na cozinha como complemento alimentar. Mas a maior parte dos resíduos do prensado das oliveiras acaba mesmo na natureza, contaminando o solo. A Tunísia é um dos 5 maiores produtores de azeite de oliva no mundo, com 304 mil toneladas por ano. O país do norte da África ainda gera quase o dobro de resíduos de fitoura. No exterior, briquetes comprimidos são produzidos a partir de restos de madeira. A ideia então imediatamente veio à minha mente de pensar nos resíduos disponíveis aqui na Tunísia, que tem valor calorífico. Então, naturalmente, pensei em bagaço de azeitona. A
Biohit, que conta com 10 empregados, encontrou vários clientes na Tunísia, entre eles restaurantes, hotéis e algumas escolas com aquecimento precário nas regiões desfavorecidas do noroeste, onde as temperaturas podem ser duras no inverno. Ainda assim, a maior parte da produção, de cerca de 600 toneladas, é exportada para a França e Canadá. Mohamed Harar, proprietário de uma pizzaria nos arredores da capital, Tunis, menciona outras vantagens. Os briquetes produzem menos fumaça que a lenha, para alívio dos vizinhos, e a fitoura dá um sabor especial à pizza. O bagaço de azeitona libera seu aroma e nessa fumaça encontramos a essência do azeite de oliva e da própria azeitona, que dá um sabor especial a pratos como pizza, panuozzo ou até mesmo uma baguete recheada. Não importa o que você cozinhe, você encontrará o espírito da azeitona e do azeite de oliva, o que torna a comida ainda mais saborosa. De acordo com a ONU, aproveitar melhor o bagaço tem contribuído para proteger o meio ambiente, além de criar empregos e riqueza. Um movimento muito bem-vindo não só na Tunísia, mas em todo o mundo. O consumo de energia dos centros de dados deve aumentar muito nos próximos 5 anos, principalmente pela demanda da inteligência artificial. E isso vai aumentar as emissões de gases do efeito estufa. Um relatório da Agência Internacional de Energia publicado nesta quinta-feira revela que o consumo de eletricidade dos centros de dados deve mais que dobrar até 2030, impulsionado pela inteligência artificial. Famintos por energia, os centros de dados aumentaram a demanda com o recente desenvolvimento da chamada IA generativa, que requer capacidades de cálculo colossais para processar informação calculada em bases de dados gigantescas. Em 2024, os centros de dados representaram apenas 1,5% do consumo elétrico mundial, mas o crescimento é exponencial. O relatório afirma que é esperado que a demanda alcance 945 terawatts-hora, o que representa pouco menos de 3% do consumo total da eletricidade mundial, e é mais que o consumo atual da eletricidade do Japão. Os centros de dados estão espalhados de maneira desigual no mundo e concentrados em algumas regiões dentro dos países, o que representa desafios em termos de fornecimento e dimensionamento da rede elétrica. Estados Unidos, Europa e China representam atualmente cerca de 85% do consumo dos centros de dados. Somente nos Estados Unidos, os centros de dados estão a caminho de responder por quase metade. A corrida pelos centros de dados vai levar ao aumento das emissões relacionadas ao consumo de eletricidade, das 180 milhões de toneladas atuais de gás carbônico para 300 milhões de toneladas até 2035. As temperaturas globais continuam aumentando. O calor mundial fez de 2023 e 2024 os anos mais quentes já registrados. As temperaturas permaneceram em níveis historicamente elevados em março, o que prolonga uma onda planetária de calor de quase 2 anos. As informações foram divulgadas nesta terça pelo Programa Europeu de Observação Climática Copérnicos. In Europe, we have observed the rainiest month in Na Europa, observamos o mês mais chuvoso em certas regiões da Espanha, que é alimentado pela bacia quente do Mediterrâneo, que desencadeia precipitação nas condições certas. E essas precipitações são carregadas de chuva por causa do aquecimento global. Também observamos um mês muito seco no norte da Europa, com temperaturas de até 6 graus Celsius mais quentes do que o que esperamos normalmente neste período. 6 degrees Celsius warmer than what we expect normally in this period. Com a média de 14,06 graus, março de 2025 foi apenas 0,08 graus mais frio que o recorde registrado em março de 2024 e levemente mais quente do que o mesmo mês de 2016. Os 2 episódios anteriores ocorreram durante um momento intenso do fenômeno El Niño, enquanto 2025 registra o fenômeno Laninha, a fase oposta do ciclo, sinônimo de uma influência de resfriamento. Na Europa, foi o mês de março mais quente já registrado, segundo o Boletim Mensal do Observatório Climático. No conjunto do planeta, este foi o segundo março mais quente nos registros do Copérnicos, o que confirma uma sequência mensal de calor recorde, ou quase recorde, iniciada em julho de 2023. Desde então, cada mês foi pelo menos
1,5 graus mais quente do que a média antes da Revolução Industrial, quando a humanidade começou a queimar carvão, petróleo e gás em larga escala. A temperatura de março ficou 1,6 graus acima da era pré-industrial, prolongando um clima tão extremo que os cientistas ainda tentam encontrar uma explicação. Especialistas alertam que cada fração de grau de aquecimento global aumenta a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas. O Complexo do Cristo Protetor em Encantado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, foi oficialmente inaugurado. A maior estátua de Cristo do Brasil, que já vinha recebendo visitantes desde o ano de 2022, agora passa a contar com a estrutura completa de acolhimento. O espaço não utiliza verbas públicas e foi construído a partir da união da comunidade local. O Complexo do Cristo Protetor foi inaugurado oficialmente no início deste mês com uma missa solene celebrada por cardeais e arcebispos. A cerimônia incluiu homenagens às vítimas do recente acidente com estudantes em Imigrante e contou com a leitura de uma mensagem enviada pelo Papa Francisco, destacando o monumento como símbolo de fé, esperança e união. Em tempos em que a gente vê tanta divisão, tantas brigas, tanto confronto, a gente olha a capacidade de uma comunidade de se mobilizar pela fé, pelo amor, para erguer esse espaço todo. Nós podemos sim acreditar no futuro do Rio Grande, do Brasil, da humanidade, porque o bem é muito maior. Com 43,5 metros de altura, o Cristo Protetor é a maior estátua de Cristo do Brasil. A obra foi construída em 2 anos, inteiramente por meio de doações. O mirante, em formato de coração, está localizado a 33 metros de altura, mas o acesso interno ao elevador e ao coração ainda não está liberado. Aberto de terça a domingo e nos feriados nacionais, o complexo oferece capela envidraçada, praça de alimentação, acessibilidade e estacionamento. O ingresso custa R$ 30, com meia entrada para idosos e moradores de Encantado. Crianças até 12 anos não pagam. Cristo Protetor, de olhar atento e amoroso, de braços abertos para acolher a todos, de coração manso e humilde, protegei o povo brasileiro e abençoai a todas as pessoas. Vós sois o caminho seguro que devemos seguir. Vós sois a verdade que liberta do erro e da mentira. Vós sois a vida plena para a qual o Pai nos criou. Cristo Protetor, protegei-nos do mal e fazei-nos vossos discípulos missionários. Dai-nos olhos abertos para ver a realidade sofrida pelo povo, ouvindo-os para ouvir os clamores dos irmãos necessitados, braços abertos para acolher os migrantes e peregrinos, mãos generosas que se estendem para abençoar com amor. Localizado a cerca de 10 quilômetros do centro de Encantado, o acesso ao monumento é asfaltado e conta com transporte interno para pessoas com dificuldade de locomoção. Todo o valor arrecadado com visitas é revertido para quitar os custos da construção e no futuro será destinado a ações sociais. Eu estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. E o Pix News especial desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos uma excelente Páscoa e aproveitem o feriado com responsabilidade. Mais notícias você confere no nosso site e na segunda-feira, claro, ao vivo, a partir das 8 da noite, aqui na Pix TV. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.